universidades perderam fundos por não alinharem com orientações políticas, agências científicas foram silenciadas. Questões. O alinhamento estratégico com o poder político de ocasião passará a ser norma entre o meio científico e académico e a Europa vai ou não, poderá ou não tirar partido do que está a acontecer neste momento nos Estados Unidos. Estão connosco Francisco Veloso, que é reitor da INSEAD, uma das escolas de gestão e negócios mais prestigiadas do mundo. Está neste congresso através de videochamada e a partir de França. Bem-vindo. E aqui no auditório o professor emérito da Universidade do Porto e diretor do Instituto de Engenharia, Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, José Manuel Mendonça. Bem-vindo também. É um gosto poder tê-los aqui neste congresso e com um tema tão atual. Antes de mais, e tendo aqui connosco um professor universitário emérito e diretor de um instituto, como é que têm acompanhado, e começo por si, professor, como é que têm acompanhado esta ameaça norte-americana de financiamentos cortados, subsídios bloqueados? Com preocupação, como é evidente. Obrigado pela oportunidade, já agora, em estar aqui a debater este tema que é muitíssimo importante. Com preocupação, com esperança que não contamine e que não se dissemine, mas também com um bocadinho de pragmatismo. Isto já não é novo. A interferência do poder político, e se quisermos religioso na ciência, é algo da história. O Giordano Bruno morreu na fogueira e o Galileu teve que se retratar por causa da teoria heliocêntrica ou geocêntrica. Pronto. Mais tarde o Oppenheimer colaborou no projeto Manhattan, no fabrico da bomba atómica, mas foi vítima da caça às bruxas pelo governo americano de então. Portanto, o poder político... Como? Mas na era contemporânea? Era contemporânea, é a primeira vez. De facto, a aliança entre ciência e negócio sempre foi muito poderosa, sobretudo a partir do século XVII, XVIII. As revoluções industriais, Watt, Edison, Watt com os industriais que o apoiaram, etc., etc., foi sempre inventor, ciência, tecnologia, negócio, explosão, ruptura. Portanto, as duas revoluções industriais mostram isso. Portanto, também há uma aliança entre a ciência e a economia. O problema contemporâneo, quanto a mim, é o facto de que os cientistas, os inventores, os criativos e muitos empresários são pessoas liberais. São pessoas liberais. Se virmos a história, a partir desse século XVII, XVIII, todos os grandes cientistas e inventores são pessoas liberais, são pessoas, em termos políticos, abertos a novas ideias, etc. E humanistas. Como o Harari dizia, o humanismo liberal está sob fogo neste momento da administração americana, porque a administração tem receio e a ciência desmente ou não é conveniente para determinadas narrativas da administração. O Mariano Gago, que penso que todos consideram uma espécie de pai da ciência em Portugal no mundo moderno, colocou a ciência na agenda política, na agenda mediática e convenceu 3 primeiros ministros a começar a financiar a sério a ciência. Antes disso, há um período antes de Mariano Gago e o que aconteceu depois de Mariano Gago, isso é inquestionável. Disse uma vez em 2021 para uns alunos, para uns jovens, a ciência é um campo de batalha. A ciência não é neutra e isso torna interessante. Pode-se escolher entre a ganância e a generosidade, entre a paz e a guerra e entre a verdade ou a mentira. E o problema da ciência e os cientistas verdadeiros nos ajudarem a distinguir a verdade da mentira incomoda os políticos. Certos políticos. E esse incómodo, essa preocupação que há pouco dizia, com que está a acompanhar, é uma preocupação apenas à distância? Ou já começa, ou seja, o que eu quero perguntar é se teme de alguma forma que isso possa ir além dos Estados Unidos. Não, eu penso que é uma preocupação à distância e poderá ser uma oportunidade, aliás, como muito bem disse. Já lá iremos. Já lá iremos. Eu penso que
a Europa, para já, é uma Europa diversa. 27 países a decidir qual é a cor com a qual se pinta o teto, não é? Recomendações e regulamentações europeias que podem ou não ser adotadas e que têm sabores de adoção em cada país diferentes, que muitas vezes trazendo problemas. Ou seja, não são Estados federados e, portanto, isso torna tudo mais complexo. É isso que mais complexo. Um exemplo, o recente apagão, que é um problema de engenharia, é um problema de investimento, é um problema de engenharia, é um problema de ciência, num sistema altamente complexo, muito complexo. A maior parte das pessoas não percebe a complexidade, é preciso saber física, a sério. O problema foi porque França e Espanha não adotaram as recomendações europeias. Pronto, fizeram o que acharam melhor, não é? Pronto. A França para defender a sua indústria nuclear contra a concorrência das renováveis e a Espanha porque foi talvez negligente. Os relatórios vão dizer isso. Portanto, isto quer dizer que a Europa recomenda, mas cada país depois implementa. Ou seja, num mundo tão heterogéneo como a Europa, não há esse risco de ser um risco generalizado. E se a Hungria quiser fazer alguma coisa, tanto pior para eles, mas acho que nem isso vai acontecer. A questão é também saber se só estamos a falar da Hungria, pelo menos por enquanto, não é? Ninguém sabe o que aí vem. Francisco Veloso, mais uma vez, bem-vindo. Partilhe connosco a sua visão, como é que tem acompanhado o que se tem passado nos Estados Unidos, uma administração Trump com uma postura muito determinada naquilo que pretende para a ciência e claramente uma interferência política no meio científico e académico. Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade para contribuir para o Congresso da APDC. Tal como o Zé Manel, a minha primeira reação, como é evidente, é de preocupação. Preocupação com as instituições americanas, preocupação com a atitude relativamente à ciência e, em geral, preocupação com esta politização crescente, digamos, destes aspectos científicos que foi também referida já pelo José Manuel. E, portanto, nesse sentido, o meu primeiro instinto foi até de procurar, tentar encontrar formas de ajudar, se for possível, de alguma forma, porque há estas preocupações, digamos, de mobilidade, o que acontece aos estudantes, o que acontece aos professores, e, portanto, a nossa primeira reação aqui no INSEAD foi de, na medida em que a gente puder ajudar, oferecer ajuda. E, portanto, esse foi nossa principal reação. A segunda, como é evidente, é mantermos fiéis à importância da ciência, da investigação científica e da mobilidade de talento como sendo desígnios muito importantes para a competitividade dos países, para a competitividade das regiões, e é por isso que vem essa nossa preocupação. Dito isto, claro que a outra vertente, que também já foi referida, que é a vertente do pragmatismo, também é importante. E vale a pena nós, estando fora dos Estados Unidos, não é? Podemos ajudar na medida em que podemos fazer e em que for lógico fazê-lo, mas há aspectos que nós não controlamos e, portanto, temos que ver o que é que podemos fazer nesse contexto para também reforçar a nossa própria competitividade, seja aqui no contexto europeu, seja no ponto de vista das instituições específicas. Mas eu queria salientar aqui, se calhar, duas dimensões diferentes, porque eu acho que são bastante importantes. Por um lado, é a dimensão mais política e mais complexa relativamente à atitude, relativamente à ciência, à mobilidade de talento, etc. Outra questão é a parte, digamos, diretamente dos cortes que existiram nos Estados Unidos relativamente à dimensão científica, que sendo significativos, mesmo assim, são ainda, digamos, uma pequena parte, digamos, da diferença que existe entre os Estados Unidos e a Europa, por exemplo, em termos de investigação, em termos de investimento em ciência. E, portanto, vale a pena nós termos esse aspecto presente, que há um hiato ainda muito significativo entre o nível de investimento que é feito, por exemplo, na Europa em ciência e o nível de investimento que é feito nos Estados Unidos, e mesmo todos os cortes que já foram anunciados, estamos a falar de qualquer coisa como 0,1% do PIB, digamos, é uma estimativa que tentei encontrar para ter uma ideia, para dar uma ordem de grandeza, portanto não é uma avaliação
digamos, muito precisa, mais para dar uma ordem de grandeza do que é que estamos a falar até agora, enquanto que a diferença de investimento entre a Europa e os Estados Unidos em termos de investimento em ID está na ordem dos 0,8% do PIB. Portanto, a Europa investe cerca de 2,2% do seu PIB em ID, enquanto os Estados Unidos investem 3%, e, portanto, os cortes que já foram anunciados, estamos a falar de 0,1% do PIB, portanto, deixa ainda uma diferença muito significativa. E, portanto, era isso que eu queria contextualizar do ponto de vista da parte mais objetiva. A parte mais política, digamos, é uma preocupação, digamos, mais geral sobre a atitude e o papel que a ciência tem para ajudar a inovação e o movimento, digamos, e o avanço científico e a capacidade económica das regiões e dos países. Professor, e no caso da Europa, as instituições académicas e científicas, elas estão mesmo livres da politização de temas, tendo em conta agora os atuais contextos políticos que se vão verificando em alguns Estados-membros, por exemplo, há pouco dava o exemplo da Hungria. Eu dei o exemplo da Hungria, não porque tenha conhecimento de causa que na Hungria já haja uma sintomatologia de um problema desse tipo, mas porque estou a relacionar governos mais autocráticos com esse desconforto relativamente a verdades científicas. Na verdade, há em várias áreas, portanto, claro. Nessa área tenho muitas dúvidas e em áreas específicas, em áreas científicas específicas, tudo que tem a ver com imunologias, pandemias, etc. Se politicamente se acha, não se acredita que isso seja relevante, pronto, corta-se financiamento. Alterações climáticas não são muito relevantes, ou se achamos que é uma patetice, corta-se financiamento. Portanto, os cortes também, ou a Universidade A, ou a Universidade B, ou se a Universidade tem muitos democratas, ou pronto. Portanto, há aqui, de facto, um finger pointing, não é? Há aqui um foco. Os cortes não são cegos. Provavelmente, noutras áreas tecnológicas, inteligência artificial, que tivemos aqui, computação quântica, eventuais aplicações militares, soberanias dos Estados, etc., não haverá cortes, não é? O corte de financiamento, estamos a falar de um corte de financiamento público, e o Francisco Veloso disse uma coisa muito importante, que é o gap entre a Europa e os Estados Unidos. Esse diferencial de 0,8% também tem muito a ver com o investimento da própria indústria. Porque nos países avançados, 2/3 do investimento em ciência é privado e 1/3 é público. Em Portugal agora o privado ultrapassou um bocadinho o público, mas durante muito tempo era 1/3 privado e 2/3 públicos. Portanto, os países avançados, o maior investimento em ciência é privado. E privado não depende dos governos. E as empresas fazem aquilo que precisam, porque, como dizia o Edward Teller, também esteve ligado ao projeto Manhattan, a ciência 2 é a tecnologia da manhã e é a economia depois da manhã. Portanto, as empresas não estão à espera que lhes digam onde é que devem apostar. Portanto, eu não vejo na Europa ainda nenhum sintoma desse. Vejo alguma expectativa em algo que é complexo, pelo menos para Portugal, que é atrair cientistas americanos descontentes. Diz-se que, aliás, vi outro dia ter um estudo, até nem sequer eram os cientistas, eram os graduates, os alunos americanos que acabam, quais são as tendências para sair. E Portugal está entre os 11 países preferidos pelos americanos, os graduates americanos, para viver. Nós somos um país seguro, as nossas cidades, Lisboa, Porto, etc., têm estado no top da qualidade de vida na Europa. Portanto, temos um brand como soft power. Estamos nos 50 países, ou lá que é, com melhor soft power, com melhor imagem. Portanto, mas naquilo que realmente interessa, ou seja, como é que está a base científica europeia, se quiser falar também da questão nacional, muito bem, como é que essa base está consolidada para esses investigadores e esses cientistas e académicos quererem vir para cá? O relatório Draghi e o relatório Letta e depois o relatório do ex-ministro Manuel Leitor, que ele conduziu sobre o programa quadro de investigação, todos dizem que a Europa caiu no chamado Middle Tech Trap.
Portanto, a armadilha da tecnologia intermédia, dedicando-se a tecnologias para a indústria automóvel, etc. E deixou de apostar no chamado Deep Tech, em tecnologias mais avançadas e mais disruptivas. Portanto, a Europa teria toda a vantagem em atrair investigadores americanos de primeira linha, e todos os países da Europa, mas para isso é preciso programas e níveis de financiamento que atraiam essas pessoas que são cientistas de primeira linha, que estão habituados a grants de milhões, que cada projeto aqui em Portugal, um cientista mesmo de topo pode ganhar um projeto de 500 mil euros, 1 milhão de euros. Na Europa, 4, 5 milhões de euros, as ERC grants do European Research Council. Nos Estados Unidos, há cientistas que têm grants de 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, 50 milhões de dólares. E aí tudo complica. Mais laboratórios, mais equipas grandes, etc. Pronto, a Europa tem que se pôr neste plano. O programa da Fundação para a Ciência e Tecnologia das Parcerias Internacionais com as Universidades Americanas, que está quase em 20 anos e que criou ligações densas com a universidade, com o MIT, com Carnegie Mellon University e com a Universidade de Texas em Austin, em muitas áreas. Em áreas como nanotecnologias, supercomputação, espaço, indústria, etc., mostra que nós temos, mesmo em Portugal, temos esse potencial. E eles colaboram connosco porque veem que nós temos talento e pessoas que também lhes são úteis para desenvolver ciência e para publicar conjuntamente. Portanto, há aqui um potencial. Portugal tem o problema das limitações financeiras, a Europa não terá. Porque há países europeus, há bocadinho o Francisco disse que a Europa investia 2,2% do PIB em ciência, os Estados Unidos 3% do PIB. Mas há países europeus que investem muito mais que os Estados Unidos. Os países nórdicos, por exemplo, e não é por acaso que estão onde estão, investem 3,5%, 4% do PIB, mais que os Estados Unidos. Não é? Vamos também ouvir a opinião, a perspectiva do Francisco Veloso. Francisco, como aqui a Europa se pode colocar neste mesmo patamar, se tem condições para fazê-lo e receber estes cérebros, chamemos-lhe assim? Eu acho que, quer dizer, condições de base teriam que evoluir de uma forma ainda significativa para que houvesse, digamos, um impacto, digamos, material à volta destes movimentos que acontecem nos Estados Unidos. E a razão, o Zé Manel já falou um pouco sobre isso, eu acho que tem, se calhar, 3 níveis. Um nível tem exatamente a ver com o nível de investimento. Apesar de haver essa variabilidade entre os níveis de países, de facto, a Europa como um todo não investe o suficiente em investigação e desenvolvimento. E, portanto, há, de facto, uma necessidade de aumentar e, na realidade, de movimentar para um compromisso que já existe, que é os 3%, até 2030, e, portanto, seria importante talvez até pensar em acelerar esse movimento, e isso é um dos aspectos que eu acho que é uma condição necessária para que nós pudéssemos digamos, beneficiar mais destes acontecimentos que estão a ver-se nos Estados Unidos. Essa é uma dimensão. As atenções dos Estados estão viradas neste momento para outros setores, nomeadamente para um setor em particular. Exatamente. Mas essas coisas não são incompatíveis, porque eu já vou falar sobre isso, tem a ver com a parte do risco, não é? Portanto, a outra parte tem a ver com as instituições. O problema é que nós não temos um sistema universitário de investigação com um nível de competitividade que seria desejável na Europa, em grande parte porque o nosso sistema é essencialmente público, e não é só ser público, é um sistema que dentro do desenho público permite pouca variabilidade e pouca diversidade, digamos, no nível das universidades no sistema público. Refere-se, é bom lembrarmos que, por exemplo, que nós, se olharmos para os rankings das universidades a nível mundial, nós temos 27 nos top 100, temos à volta de, depende do ranking, entre 25 e 30 universidades americanas, temos 5 da União Europeia, menos do que o UK já pós-Brexit, e menos do que a China e Hong Kong juntas, que têm 10. E, portanto, de facto, há aqui, no desenho do nosso sistema europeu de ciência, um papel muito importante das
universidades de ponta e das universidades realmente competitivas a nível de ciência de ponta e, em particular, Deep Tech, como referiu o Zé Manel, onde tem que haver uma evolução importante e uma aposta importante e uma maior capacidade da Europa de aceitar diversidade de qualidade e diversidade de financiamento e diversidades dos níveis de excelência do sistema universitário. Uma parte muito importante desse aspecto tem a ver com a assunção de risco e haver programas que permitam fazer uma aposta arriscada em nova ciência e em tecnologia com aplicação mais rapidamente e com maior determinação. Nos Estados Unidos nós falamos muito dos níveis de investigação, mas um aspecto muito importante tem a ver com a existência de instrumentos como o DARPA, exatamente ligado à parte da defesa, e o ARPA-E, ligado à parte de energia, que permitem investimentos muito significativos, muito rápidos e que têm depois uma aplicação económica, mas também uma aplicação do ponto de vista de defesa muito significativa. Portanto, a aposta na parte da defesa, em particular na dimensão que se liga à ciência e tecnologia, não precisam de estar dissociados, muito pelo contrário, podem ser aspectos que até podem ser reforçados e um investimento muito significativo dos Estados Unidos no nível público vem exatamente via defesa associada à parte de ciência e tecnologia. Portanto, essa aposta mais incisiva do ponto de vista de risco em Deep Tech, uma parte energética, outra parte de defesa, pode ser uma oportunidade muito interessante para a Europa avançar nesta capacidade de mobilizar excelência. E isso é algo que aparece também no relatório que o Manel Leitor fez sobre os programas quadros e as oportunidades que existem à volta do que se chama Dual Tech, ou Dual Use Technology, portanto, podem ser usadas para aplicações mais militares e para aplicações mais civis, e isso pode ser de forma uma oportunidade importante, e o próprio Reino Unido está a fazer esse tipo de apostas. Portanto, o Reino Unido criou uma nova agência chamada ARIA, há 3 ou 4 anos atrás, exatamente com a ideia de haver estes investimentos mais rápidos e mais incisivos em áreas que possam ter um potencial impacto económico, um impacto científico e de comercialização significativo. Portanto, era uma oportunidade para a Europa lançar não apenas falar sobre a ideia de que como nós somos seguros, como somos interessantes para ter muitos destes investigadores americanos, mas o que é que nós estamos a fazer de facto do ponto de vista de novos programas, novas iniciativas, novos instrumentos, novas apostas na capacidade científica e técnica que permitam à Europa dar um salto importante na sua capacidade de inovação e na sua capacidade de desenvolvimento de novas tecnologias, de novas empresas tecnológicas. E vamos também trazer aqui alguns exemplos. Portugal mantém desde 2006 programas de colaboração, como dizia João Manuel Mendonça há pouco, com universidades de topo como o MIT, a Carnegie Mellon e a Universidade de Austin. Qual é que foi ou tem sido o impacto destas parcerias no sistema científico nacional? Já temos eu sou suspeito porque eu segui todos esses programas, participei em alguns. Vamos acreditar na sua isenção. Ainda sou o PI do TIOSIN Portugal, portanto o impacto para mim foi muitíssimo, muitíssimo elevado. Eu acho que a ideia política que presidiu a esta decisão foi a seguinte, na altura, Mariano Gago, mais uma vez. Portugal está ligado à Europa, os cientistas portugueses movem-se bem na Europa, consórcios, projetos de cooperação, bolsas, doutoramentos, etc. Há aqui uma amarração muito forte. Mas os Estados Unidos são líderes científicos mundiais, não é? Agora são menos do que eram na altura, mas há 20 anos eram indiscutivelmente e de muito longe. E, portanto, a ideia é temos que colaborar com as universidades de topo americanas em áreas de interesse nacional e que lhes interessem a eles também, para fazermos ciência de outra forma, para mudarmos a forma. E eu penso que houve aqui um efeito de osmose de aprendizagem. O que é isso de fazer ciência de outra forma? De outra forma, portanto, eu lembro que houve cursos de doutoramento e cursos de mestrado, e a maneira como os professores americanos davam aulas há 20 anos e vieram para cá
era completamente diferente daquelas aulas ex-cátedra do alto do estrado, declarativas, quando muito com os slides à portuguesa ou à europeia, não é? A pressão sobre os alunos, os elementos de estudo, os ensaios, têm que estudar antes da aula, não é 15 dias depois da aula e uma semana antes do exame. Tudo isso tem impacto na forma como se faz ciência. Exatamente. Mas não só. Houve depois um impacto muito grande, porque começou a haver empresas interessadas e muitos dos investigadores que trabalharam nesses programas, a Fidesai é um exemplo, acabaram por se tornar... A Fidesai é um unicórnio, mérito dos seus fundadores, mas a ligação a Carnegie Mellon na área das tecnologias da informação foi fundamental, os projetos, e foi em Austin, com um programa de soft landing, que fez a primeira venda e que arranjou o primeiro investidor. E foi nos Estados Unidos que alguém disse à Fidesai que os algoritmos de detecção de fraude que eles queriam aplicar nas redes de energia não eram nas redes de energia. Era na parte financeira, seguros, etc. E neste momento, a Fidesai trata dos algoritmos de combate à fraude dos impostos cobrados pelo governo federal americano. Uma empresa portuguesa. Claro que é uma empresa americana, que eles têm uma empresa americana. Portanto, os investigadores da Universidade de Coimbra, de há 20 anos, através de um programa de parceria internacional com uma universidade americana e através de um programa de empreendedorismo de outra universidade americana dessas parcerias, transformou-se num unicórnio que vale milhares de milhões de euros e que tem nos Estados Unidos o seu mercado fundamental. Portanto, o impacto, e poderia contar muitos outros exemplos, a Sword Health, a Bissell, etc, 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 etc. Não há tempo para irmos nisto. Portanto, o impacto foi muito mais do que nos artigos científicos e muito mais do que nos projetos científicos e nos doutoramentos que se fizeram lá nos Estados Unidos, porque doutoramentos sempre se fizeram. Muito mais do que isso foi a forma de ensinar, a forma de organizar a investigação e a parte que os americanos aí estão muito à frente da Europa, a capacidade de transformar ciência e tecnologia em valor económico. E isso foi fundamental. Com o investimento, como disse Francisco Veloso, a Europa aí está atrás, os fundos de capital de risco, etc, etc, os Estados estão muito mais à frente. Se vimos bem, praticamente todos os unicórnios portugueses, temos mais de meia dúzia, 7, têm investimento americano. E nasceram com investimento americano e aceleraram com investimento americano. Não foi europeu, foi americano. E foram para os Estados Unidos. Estamos a chegar ao fim. Eu gostava que olhássemos, temos estado sempre, mas agora de uma forma mais objetiva, que olhássemos para o futuro. Francisco, o que é que está verdadeiramente em jogo para a Europa nos próximos 5 a 10 anos, se a Europa não for mais ambiciosa na cooperação entre ciência e negócios? O que está em jogo é, de facto, a capacidade competitiva da Europa e a sua própria soberania, tendo em conta as questões de defesa, não é? Portanto, isso é um aspecto absolutamente central. Se nós olharmos para as questões do nosso tempo, a inteligência artificial, a energia limpa, a segurança digital, a parte toda de saúde, todas elas têm a ciência como base e a ciência como um motor de aceleração. Agora, é preciso fazê-lo exatamente com aquela lógica que acabámos de estar a falar, que é a lógica de aplicação económica, a lógica não de apenas pensar na capacidade científica, mas de pensar de como é que transformamos essa capacidade científica em valor económico. Mas se nós não tivermos essa capacidade científica e técnica, não vamos conseguir criar esse valor económico. Portanto, nesse sentido, há de facto aqui uma extraordinária oportunidade e também necessidade. Oportunidade porque precisamente em outras partes do mundo, estivemos a falar nos Estados Unidos, tem havido, digamos, esta menor aposta nessa dimensão e, portanto, isso é a oportunidade que a Europa tem para fazer essa aposta. Como eu disse, eu acho que essa aposta tem pelo menos 3 níveis. Tem um maior investimento em ciência, a nível geral, e, portanto, acelerar a meta dos 3% seria o ideal. O segundo aspecto é
apostar em instrumentos que permitissem, digamos, fazer apostas com risco e rápidas, e, portanto, uma parte importante dessas vai ter que ser na defesa, precisamente pelas ameaças que estamos a ver, mas as outras áreas que nós estivemos a falar, inteligência artificial, saúde, energias limpas, são todas elas áreas importantes onde se deveria ser feito fazer essa mobilização. E a terceira parte que começámos a falar e que eu acho que é muito importante é também uma alteração significativa ao nível do capital de risco e da disponibilização de fundos com conhecimento para fazer o escalar, digamos, das oportunidades de comercialização que vão surgir à volta deste investimento. Os outros dois aspectos, digamos, ligados, mas também muito importantes, é um nível de conforto diferente da Europa com haver universidades realmente de topo internacional e, portanto, alterar os instrumentos de apoio às universidades, até mesmo a nível europeu, que permitisse algumas universidades a nível da União Europeia evoluírem e afirmarem-se na sua competitividade global pela sua capacidade científica, mas também pela sua capacidade de ligação à economia e a ligação ao valor económico. Portanto, esse é um aspecto importante. Ligado a isso, é uma muito maior aposta nesta lógica de novas empresas de base tecnológica. Todas estas alterações, em particular a alteração, digamos, a revolução inteligente que está a acontecer à volta da inteligência artificial, vai levar a que haja, digamos, um enorme crescimento de iniciativas empreendedoras, porque há muitas indústrias que vão mudar de forma radical e essa transformação vai ser feita através de novas empresas. E, portanto, era extraordinariamente importante fazer essa aposta de uma forma deliberada e de uma forma estruturada ao nível do financiamento, ao nível dos incentivos que criamos nas universidades e nos sistemas empresariais para a criação de novas empresas. Isso seria um outro aspecto muito importante, digamos, interligado com os anteriores, que seria crítico para que a Europa pudesse fazer esse salto importante. Professor, vou apelar ao seu poder de síntese, a pedir-lhe uma mensagem também, ou seja, no fundo também esta mesma pergunta, mas tentando concentrar aqui também numa mensagem para os decisores políticos que resistem, hesitam em investir na ciência. Concordando com tudo o que o Francisco acabou de dizer, duas partes de mensagem. A primeira é que em Portugal e na Europa, temos de aproveitar esta oportunidade para reforçar o que se chama o Science-Based Policy Advice. O aconselhamento de políticas públicas em áreas reguladas, por exemplo, saúde, telecomunicações, energia, ambiente, tem que ter uma base científica, porque os interesses dos regulados e a sofisticação da tecnologia fazem com que os reguladores se percam um bocadinho e os próprios políticos também. Portanto, a verdade científica, a tal verdade científica, distinguir entre o que é verdadeiro e o que é mentira, é importante nesse plano. Isso é aquilo que nos Estados Unidos está em causa, o evidence-based policy making. Há uma fuga, não se quer olhar para as evidências, para os factos, para os números, para as verdades científicas. Não é? Pronto, essa parte é importantíssima. A mensagem é, não há aqui dicotomia entre gastar em investigação ou gastar em defesa. É preciso não termos preconceitos. O radar foi inventado no âmbito militar. As cifras que ainda hoje, antes do quantum computing, que vem aí, virá, são usadas, foram inventadas na Segunda Guerra Mundial. A internet foi um projeto militar, embora ligado ao CERN na Suíça. Portanto, há grandes descobertas que decorrem de investimento de base militar. Antes mesmo do duplo uso, a DARPA, nos Estados Unidos, financia investigação a 5 anos, a 10 anos. Investigação fundamental em matemáticas. Eu ouço, tenho um
colega no estado da Flórida que há 20 anos trabalha em redes neuronais, em inteligência artificial, de espaço de Gilbert, matemáticas sofisticadíssimas. Financiamento militar. Os militares recolheram alguns frutos, eventualmente ainda não, mas há uma aposta. Portanto, eu diria que estes 5% ou 2% ou não sei quantos por cento do PIB em defesa, parte tem que ser em ciência e tecnologia. Ponto final. Parte tem que ser em laboratórios, parte tem que ser em ciência, tem que ser... Portanto, se é algo de mais curto prazo, que interessa às cadeias de valor, ao acesso às cadeias das empresas portuguesas às cadeias de valor, ou se é de mais longo prazo, ver se há. Mas eu acho que não há dicotomia, não pode haver dicotomia entre ou investimos na defesa ou investimos na investigação. Não pode. E se calhar esse tempo chegou mesmo ao fim e será assim a partir de agora, tendo em conta o mundo que temos a ter. Agradeço a ambos muito por esta discussão, por este debate. Obrigada.